altas. Essa aqui é outra questão, cara, que o cara se empolga de fazer porque ela é muito bonita e tem história junto com ela. Essa técnica que eu vou te mostrar aqui foi uma das primeiras técnicas que o homem desenvolveu para medir o raio da Terra. Tu imagina, cara, você é o primeiro ser humano a descobrir um método para medir o raio da Terra. E foi bem por acaso que isso descobriu. Então vamos lá, página 13 da Física D. Ah, estou quase lá. Aqui. Sim. Volume 1. Aqui. Muito bem. Então lá na página 13 do volume 1 da Física D tem a questão 0220 que eu recomendei para a galera que arriscasse sem medo de ser feliz. E olha o tamanho do enunciado. Erastótenes, um antigo sábio que trabalhou no Museu de Alexandria há mais de 2000 anos. Como assim um museu há mais de 2000 anos, né, cara? É bacana saber que há 2000 anos, né, havia civilizações, né, e de alto refinamento cultural. Isso é uma loucura. Criou um famoso método para medir a circunferência da Terra, safado. Conta-se que ele estava lendo um pergaminho que continha histórias de viajantes e deteve-se em uma passagem em que era narrado o fato, aparentemente banal, de que ao meio-dia do dia mais longo do ano, na cidade de Siena, próxima a Alexandria, o sol estava a pino sobre um poço d'água. E obeliscos não projetavam nenhuma sombra. Claro, né? Se o sol está a pino, né? Então as sombras não vão ser vistas, né? E claro, se tem um poço cavado naquela região, a luz do sol vai bater no fundo do poço. E só naquele dia mesmo, porque, né? Ao meio-dia daquele dia que a luz vai chegar retinho. E meio-dia de um dia que não seja o dia mais longo do ano, a luz vem de lado, já um pouquinho inclinada, né? E já não bate no fundo do poço. Isso deu estalo para ele. O fato intrigou, porque no mesmo dia e no mesmo horário, na cidade de Alexandria, o sol não estava exatamente a pino, como em Siena. Então ele leu um pergaminho contando, narrando um dia, né, em Siena, e ele que morava em Alexandria falou, mas esse dia eu estava em Alexandria, e nesse dia eu lembro, tinha sombra das coisas. Então tu vê, ele percebeu que a diferença de distância entre uma cidade e outra estava gerando iluminação diferente. Então ele percebeu, a única explicação para isso é porque a Terra é curva, a Terra é redonda, é por isso, se fosse a Terra plana, nós todos nesse plano receberíamos a luz do Sol do mesmo jeito. Então ele leu isso, teve um estalo, caramba, a Terra só pode ser redonda. É a única explicação para esse fenômeno, né, no mesmo dia, o mesmo Sol, iluminar perfeitamente o fundo de um poço em Siena e em Alexandria não iluminar. A única explicação realmente é que a Terra não é plana, certo? Então ele começou a usar esse fato que ele leu para matar a charada. Considerando que devido à grande distância entre o Sol e a Terra, os raios luminosos provenientes do Sol que chegam à superfície terrestre são praticamente paralelos, em ótica a gente deu uma discutida nisso, né? Que quanto mais distante está a fonte de luz, mais paralelamente os raios chegam no olho. Ele concluiu, então, que a Terra não poderia ser plana, tá ali, ó, e elaborou um método para medir o perímetro de sua circunferência. O método baseava-se em medir o ângulo alfa, formado entre uma torre vertical e a linha que une a extremidade da sombra projetada por esta torre no solo e o topo da torre. Além de medir a distância entre Siena e Alexandria, conforme ilustra a figura a seguir. Então tem a figura, tem o poço, tem a terra redondinha, aí ele falou aqui, né, esse poço está em Siena e olha a luz do sol batendo no fundo do poço. Certo? Lá vem os raios solares, lá de longe, chegam todos praticamente paralelos. Vou até escrever aqui, Siena, como está na apostila. E lá em Alexandria tem um obelisco vertical e o mesmo raio solar que vem de lá, né, vem com o mesmo ângulo lá do mesmo sol que está distante. Então tem um certo ângulo que esse raio solar faz com a vertical aqui nesse obelisco, esse ângulo alfa. E aí, olha só, ele tirou dessa pontilhada, vem até o centro, né? Ele tirou uma outra pontilhada desse raio de luz também, que vem até o centro da Terra, aqui. Mostrou que aquele ângulo alfa ali é OPV com esse ângulo aqui de cima, né? Natural, certo? Beleza?
Só perdão, amigo, peço. E ele falou então, ó, considerando que a distância entre Siena e Alexandria seja de 450 quilômetros, esse tamanho aqui, ó, é 450 quilômetros. E que o ângulo alfa seja igual a 4 graus, então ele mediu, ele usou instrumentos de medida, né, num dia específico e mediu aquele ângulo deu 4 graus. 4 graus. E que a Terra seja uma esfera, calcule o perímetro da circunferência de maior raio que passa pelas duas cidades. Na verdade ele quer, né, essa circunferência, que é a própria circunferência da Terra que passa pelas duas cidades, Siena e Alexandria. Galera, primeira coisa, tu concorda comigo que em algum momento antes, considerando que elas estejam numa linha próxima do Equador, digamos assim, né? Em algum momento antes, essa foi a rotação da Terra, né, que fez com que em algum momento a luz batesse em cheio ali, certo? E não batesse em cheio em Siena no mesmo horário. É possível que em outro horário a luz estivesse chegando em cheio aqui, né? Então o que acontece? Esse ângulo aqui, ó, que o raio solar faz com o obelisco em Alexandria, já que o raio solar está alinhado com o centro por essa linha, este ângulo alfa ele tem que estar aqui, ó. É 4 graus aqui também. É importante enxergar isso. Por quê? Isso aqui é uma reta vertical, certo? Essa reta vertical faz com os raios solares um ângulo de 4 graus. Se eu pego essa reta vertical e giro ela até que ela fique alinhada com os raios solares, quantos graus eu tive que girar para alinhar? 4. Agora te provei, né? Então, de novo, os raios solares estão formando 4 graus. Quer dizer que se eu girar 4 graus, fica alinhado. Não é isso? Esse cara aqui não está alinhado com os raios. Então, qual é a distância angular entre esse e esse? Os 4 para poder alinhar. Essa foi a sacada do Aristóteles, cara. Ele sacou que ao medir o ângulo que um raio solar faz com uma certa cidade, exatamente no momento em que a luz bate no fundo do poço numa outra cidade, ele na verdade consegue detectar o ângulo que se forma na esfera que é a Terra entre uma cidade e outra. E isso aqui não é um pedaço da circunferência? Então 4 graus estão gerando um arco de circunferência de 450 quilômetros. 360 graus, que é o ângulo todo, é o perímetro da Terra, é a circunferência da Terra. Uma regra de 3 o safado usou para finalizar. Antes de fazer o cruz credo, eu vou dividir por 4 aqui, que dá 1, e vou dividir por 4 aqui, que dá 90, tudo bem? 4 vezes 9, 36, né? Agora sim, cruz credo. C vezes 1 é C, 90 vezes 450 quilômetros. Isso aí, 9 vezes 45, 45 vezes 9. Ou faz 45 vezes 10, né? 450 e tira 45. Dá 405. Beleza? Mais 2 zeros. E quando eu falo para a galera sobre a Terra, eu digo que o diâmetro da Terra é aproximadamente 13 mil quilômetros. É 13.065, na verdade, quilômetros. Mas 13 mil tá bom, né? Vezes π, 13 vezes 3, mais ou menos, 39, né? 39 mil quilômetros, ó. Certo? E isso que eu não coloquei o π todo e estou fazendo aproximadamente. Então, uma questão bem realista. Essa questão é realista, é isso mesmo. Dar a volta ao mundo pelo Equador é andar 40 mil quilômetros. Isso, né? Pegando o barco e indo em linha reta, né? Certo? Então, muito bonita a questão. O mais difícil da questão é tu entender esse desenho e entender por que aquele ângulo de 4 graus é este ângulo de 4 graus. Aí depois tu faz uma regra de 3, né? Se 4 graus gera esse arco, 360, que é o ângulo todo, gera x, cruz credo, mata o diâmetro, a perímetro da Terra. Filho da mãe. 2000 anos antes da galera, ainda muita gente desconfiada que a Terra era plana, né? Como assim redonda? Então a galera que está lá embaixo cai, a gravidade ainda não tinha, né, aparecido, nem pensava em gravidade ainda, então muita gente achou ridículo no início, né? Aristóteles é um idiota, ele acha que a Terra é redonda, né? Mas tu vê, era a pura verdade.
O difícil é isso, né, cara? Tu ser um cara à frente do teu tempo e as pessoas acharem que tu é louco. De tão à frente do tempo que tu é. Tu é tão fera, tão bom, que o pessoal acha que tu é louco. Eles não têm condição de te acompanhar. É isso aí. Muitos sofreram essa sanção.